crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba, oba! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar nossas histórias, mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por acaso algum dia você já foi condenado ou julgado por algo que você não fez? Alguma coisa que outra pessoa tenha feito e você levou a culpa? Pois hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre Jesus. Que Jesus foi condenado, julgado por algo que ele não fez. Ele não tinha culpa, mas ele levou a culpa. Bom, Jesus, ele foi levado por umas pessoas que eram muito más para ser julgado. Por quê? Eles falavam que Jesus estava fazendo coisas muito erradas e que por isso ele precisava ser condenado à morte. Mas vocês acham que Jesus era culpado? Neste julgamento, eles iriam dizer se Jesus era culpado ou inocente. E quem que iria fazer o julgamento de Jesus? Quem ia fazer o julgamento de Jesus era Pilatos. Pilatos, ele tinha um poder para julgar. Então ele começou a fazer o seu julgamento. Mas ele viu que não tinha nada de errado com Jesus, que nada merecia a morte. Então, sabe o que ele fez? Ele mandou Jesus para ser julgado por este homem aqui, que era Herodes, o rei Herodes, isso mesmo. Herodes, então, ele começou a fazer muitas perguntas para Jesus. Ele estava muito curioso para saber por que Jesus estava sendo condenado. Mas durante o interrogatório, ele também percebeu que nada fazia com que Jesus fosse condenado à morte. Ele não merecia ser condenado à morte. E sabe o que ele fez? Ele mandou Jesus de volta para Pilatos julgar. Chegando lá, Pilatos começou a novamente fazer interrogatórios. Então, ele não sabia o que fazer. E a sua esposa falou o seguinte para ele: Pilatos, não condene este homem. Eu sonhei com ele a noite inteira e sei que ele é inocente. Mas será que ele ouviu a sua esposa? Não. Sabe quem que ele ouviu? O povo, os sacerdotes que gritavam para condenar Jesus à morte. Então ele não sabia mais o que fazer. Parou um pouco e pensou: bom, hoje nós temos o direito de soltar um prisioneiro, porque é costume, das festas deles. Então vamos soltar Jesus, dar um castigo para ele deixá-lo ir embora. O que vocês acham? E o povo gritava, sabe o quê? Não, solte Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um dos piores prisioneiros. Ele era um criminoso muito malvado. E eles preferiram Barrabás no lugar de Jesus. Olha como são. Então ali, Pilatos, ele tomou a sua decisão. Sabe o que ele fez? Ele fez o seguinte. Ele pediu uma bacia com água. E ele fez o seguinte. Ele lavou as suas mãos na frente de todo mundo, secou as suas mãos e disse o seguinte: eu sou inocente do sangue deste homem. Sabe o que ele queria dizer com isso? Eu não sou culpado, vocês que julgaram. Se Pilatos tivesse ouvido as verdades sobre Jesus e verificado mais, ele não teria condenado Jesus. E o pecado sujou o seu coração. Nós temos duas escolhas, crianças. Nós podemos ouvir a verdade ou ignorar. Será que nós estamos ouvindo a verdade? Será que nós estamos condenando Jesus? Hoje mesmo,
Vamos pedir que Jesus esteja em nosso coração, para que um dia nós possamos reencontrá-lo nos céus. E na próxima história nós vamos ver o que aconteceu com Jesus. E agora que nós aprendemos um pouco sobre o julgamento de Jesus, vamos fazer uma oração? Feche seus olhinhos e ore comigo. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Obrigado porque Jesus veio a esta terra, nasceu e morreu em nosso lugar. E assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.